Senhoras e senhores, 11º vídeo do canal. Aquela pontada para cima sem motivo nenhum, mas enfim. Seguimos aqui então para mais um vídeo com mais informações, mais conteúdo, mais conteúdos, vamos falar um português correto para vocês, para que a gente sempre consiga trazer algo melhorando o nosso conhecimento, o nosso entendimento de questões cotidianas e tudo mais. Vocês notaram que eu não paro muito na cadeira, é o meu jeito. Quando eu estou dando aula também, eu falo muito, me mexo muito. Numa sala de aula eu gosto de ficar caminhando, então aqui também não é muito diferente. Fico sentado por causa da câmera, mas se não estaria andando pela casa, o que para mim seria melhor, certo? Como o nosso motivador, a nossa inspiração de criação de conteúdos não está trazendo muitos assuntos para abordarmos aqui. Vejam lá no primeiro vídeo do canal para entender o porquê que eu criei este canal. Eu vou trazer outros temas que são importantes e são válidos para a gente debater e melhorar um pouquinho a nossa compreensão de questões cotidianas, mundanas, sempre com aquele propósito de melhorar a nossa posição enquanto pessoas, enquanto cidadãos e cidadãs pertencentes a comunidades, bairro, rua, cidade, estado, país, enfim, como a gente achar melhor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que abre várias possibilidades e se vocês quiserem podemos debater melhor aqui as situações que vão derivar deste assunto, que é sobre senso comum e conhecimento científico. Sempre há um debate sobre estes temas, porém eles estão muito próximos. E é isso que as pessoas muitas vezes não compreendem. Um não existe sem o outro, tá? Vamos entender um pouquinho melhor, então. Com a evolução da tecnologia e tudo mais, muitos questionamentos vêm para tentar entender, mas por que isso é isso, por que isso é aquilo, por que a água é água, por que o céu é céu, por que o dia é dia, por que a terra é redonda. E às vezes algumas opiniões e falta de conhecimento e leitura fazem as pessoas quererem caminhar para um outro lado, indo contra toda uma leitura, todo um estudo, toda uma situação histórica de caracterização de algo. Isso não é errado, isso é válido. Porém, a afirmação baseada em nada, aí sim, ela é desconsiderada e pronto. Trazendo um ponto de discussão bem atual, dizer que a Terra é plana baseado em viagens e afirmações e teorias da conspiração de que tem holofotes e uma capa de acrílico e que não tem como ser dia e noite e ali o horizonte é reto, como é que eu não vejo a curva? Tudo isso falado, sendo que existe o conhecimento mostrando o contrário, não querendo ouvir aquilo. Isso não é senso comum, isso é questionar algo que já foi definido por um grupo de minoria e não ir atrás de uma solução para contrapor o que está posto, certo? Aí você poderia ter um novo científico, um novo conhecimento científico. Vamos lá. O que é senso comum e como que o senso comum é a base para o conhecimento científico? Voltemos há muito tempo e pegamos qualquer exemplo relacionado ao dia a dia, à vida das pessoas. Vamos pegar, inclusive, a palavra dia. Gostei da palavra dia. Olhando aqui que ainda tem sol. Dia. A gente sabe que em algum horário dentro do relógio que nós utilizamos hoje, tem sol na nossa janela, tem sol do lado de fora, está claro por causa da iluminação solar, e dependendo do horário, está pela falta da iluminação solar e às vezes a presença da iluminação lunar. Não que a Lua ilumine o suficiente, mas a reflexão do Sol na Lua nos traz uma luz para a Terra, é um outro debate, mas só para a gente entender. Voltamos no tempo. Antigamente, aos poucos, foi se vendo que um momento estava claro, um momento estava escuro. Um momento estava claro, um momento estava escuro. Com o passar dos anos, desenvolvimento das sociedades, do pensamento, das linguagens, da capacidade de tentar entender ou até mesmo da curiosidade de compreensão do mundo, essa foi uma das questões. É um exemplo, tá? Essa foi uma das questões que foi estudada e foi pensada e foi procurada compreender. Começaram a fazer várias
ideias, vários entendimentos, e aí, como a gente sabe a história de relógio, de caracterização de dia e noite, começaram a fazer marcações no chão para ver questão de sombra, começaram a olhar, a sombra está aqui, isso aqui está ali. Vamos dizer que já sabiam o que era sombra, para encurtar um pouco a história aqui, mas no sentido de que a repetição de comportamentos em relação ao sol, à lua, ao dia, à noite, a sombra para um lado, sombra para o outro, sem sombra, claridade e escuridão, começaram a fazer no sentido de que, bom, neste momento, algumas coisas se repetem, isso aqui se caracteriza por um determinado tempo, depois vai mudando e depois vira outra coisa. Isso é o que a gente chama de senso comum. Todo mundo hoje, sem relógio, sem tecnologia, sem nada na sua estrutura, em volta consegue olhar para a janela e saber que no momento está claro e no outro momento está escuro. Isso é padrão, tá? Tirando alguns lugares do planeta, nos extremos norte e sul do planeta Terra, onde em alguns momentos, alguns meses, não clareia, em alguns meses não escurece pela posição e ângulo em relação ao Sol, à Terra em relação ao Sol, de maneira geral, a maior parte do planeta tem um momento dia e um momento noite, que hoje nós conhecemos. Isso nós conseguimos ver, é senso comum, porque é visível e mesmo sem relógio, sem alguém falar, sem nenhuma marcação, sem nenhum item externo, eu consigo dizer é dia ou é noite, porque claro ou está escuro. Eu sei que está claro, está escuro. Durante o dia eu saio, eu faço algumas coisas, durante a noite, durante o escuro, normalmente eu durmo. De novo, salvo exceções de mudança da sociedade, só para a gente entender a parte do senso comum. Como é que isso vira um conhecimento científico? Justamente com estudos, proposições, medidas, comparações com outras posições, para entender que, vamos pegar, eu estou aqui em São José, Santa Catarina. Aqui acontece, mas lá em São Paulo acontece de uma maneira próxima, ali no Espírito Santo, de uma maneira próxima. Lá em Londres, por mais que tenha a questão de fuso horário, que é uma outra discussão, mas tem um momento dia, um momento noite. No Japão, tem um momento dia, um momento noite. Então, isso vai gerando uma série de comparações, constatações, uma leitura de alguém que está estudando a questão sobre posicionamento da Terra, astros, Sol, os movimentos todos, para compreender que há um momento de passagem do início para um fim, depois nós retornamos para um início, vamos para aquele mesmo fim, para que a partir disso, com cálculos, com experimentações, com colocações à prova, se caracterize que existe uma coisa chamada movimento de rotação da Terra, aonde a Terra leva 23 horas e 56 minutos aproximadamente para, estando nessa posição, dar um giro completamente no seu eixo e voltar naquela mesma posição. Eu não consigo fazer aqui. Ela leva um dia para a posição em relação ao Sol. Aqui está o Sol. A Terra aqui. Eu estou aqui. Essa parte está de frente para o Sol aqui. Ela vai girando. Leva 23 horas e 56 minutos para retornar. Estou olhando 8 minutos e 45. Beleza. Ela leva este tempo para retornar a esta posição. Então, concluiu-se que leva um tempo fechado, é um padrão de comportamento, a partir de estudos, experimentos com as tecnologias da época, e hoje é muito mais fácil entender isso. A partir disso, então, surgiram os conceitos de, se esse ponto está de costas totalmente para o Sol, é o momento onde a escuridão é a maior, é o ponto limite do que nós vamos chamar de noite. Normalmente é a metade do tempo, pois a Terra gira numa velocidade constante. Fizeram esse cálculo também. A parte matemática eu não tenho esse conhecimento, mas para a gente entender. Então, também foi feito esse cálculo, foi comparado, foi experimentado e se chegou a esse ponto. Leva-se 23 horas e 56 minutos para esse alinhamento voltar a estar na mesma posição que estava a 23 horas e 56 minutos antes. Por que eu estou falando 23 e 56 e não 24? Porque este é o cálculo aproximado. Por isso que a cada 4 anos nós temos um dia a mais
no calendário, chamado ano bissexto, para compensação, já que a gente sempre bota 4 minutos a mais, a cada 1 ano, a cada 4 anos, nós precisamos ter 1 dia a mais para que esse arredondamento fique aceitável. Beleza? Tranquilo, então, só para a gente confirmar. Então, isso foi estudado, foi experimentado dentro do possível, foi calculado, foi colocado a teste, até que se chegasse num padrão que batesse com um comportamento repetitivo e que se mantivesse constante, que qualquer pessoa fizesse o teste e visse que realmente, de fato, um dia tem 24 horas. Né? Eu saio de uma posição, eu faço uma contagem com um relógio que tem uma série de números que vão passando a 60 segundos 1 minuto, a cada 60 minutos 1 hora, e a cada 24 horas 1 dia. Padrões que foram criados para determinar esse momento de giro em rotação da Terra em si mesma. Então, se eu comparar com o relógio, eu vou chegar nisso. Então, o relógio foi criado a partir disso tudo, com estudos que vieram a partir das observações das pessoas. Então, o conhecimento científico nada mais é do que pegar aquilo que a gente foi vendo, o Sol, questão da gravidade, as coisas que caem no chão, questão da água. Ah, estou dentro da água, o corpo é diferente. A questão da densidade, da força da gravidade, né? Em relação ao Sol, à Lua, a posição da Terra, como é que funciona a maré, questão de outras circunstâncias, de estações do ano criadas pela posição do planeta em relação ao Sol, mas tudo repetições de comportamento, de começar a ver que aquilo acontecia várias e várias vezes, as pessoas iam vendo que não, calma, daqui a pouco vai estar mais frio, vou botar um casaco. Então as pessoas começaram, vai estar mais frio? Beleza. Então começaram a entender, pesquisar, estudar, comparar e concluir que aquela época do ano se chamaria inverno, pois é o período mais frio, tem um nome, tem uma lógica por trás, mas tem todo um estudo, toda uma base de comprovação, de leitura, de fórmulas, de cálculos, teorias, pensamentos, para a comprovação de que aquele momento do ano é o momento em que a posição do país, daquela região, está mais distante da Lua, perdão, do Sol, portanto, a distância, segundo os estudos, influencia na temperatura máxima e mínima que aquele local vai ter em relação às ondas de calor obtidas do Sol. Portanto, se chamaria inverno, pelas questões aí que eu não vou trazer aqui. Mas só para explicar isso, que conhecimento científico tem uma seriedade por isso. É pegar um comportamento que é padrão, que de repente tem uma coerência, que tem uma lógica, que tem um conhecimento usual do dia a dia e estudar, levar a comprovação do porquê que aquilo acontece, segundo estudos, segundo fórmulas, segundo todo um desenho de conhecimento que foi adquirindo no decorrer da sociedade. Né? Como foi com a gravidade, como foi com outras questões, qualquer item é pensado, é estudado, é colocado a testes, é experimentado para chegar num modelo próximo padrão de comportamento daquilo. Vamos fazer uma outra exemplificação. Muita gente consegue olhar para sua janela e, pela questão da formação de nuvens, sabe que logo vem as pessoas de mais idade, os mais velhos, né? As pessoas mais velhas, os mais velhos, conseguem olhar e dizer, não, vai chover daqui a pouco, daqui umas 2 horas chove, porque tem o relógio. Mas não tem no relógio é dizer, já vou tirar a roupa do varal porque está vindo chuva. Com essa repetição, o pessoal da meteorologia foi estudando e concluindo que a posição do comportamento do vento, da formação de nuvens, naquele aspecto, tende a trazer chuva num determinado período de tempo. Então, o padrão de repetição visto por pessoas comuns, do senso comum, levou a esses porquês. A curiosidade que nós temos. Por que isso é assim? Por que isso é assado? Ocorreram questões. Então, o que eu estou querendo trazer aqui neste vídeo? Que a gente sempre leve em consideração um conhecimento científico. Dizer que a Terra é redonda, que a Terra é quem gira em torno do Sol, e por muitos anos houve debates, houve questões de prisão, de julgamento, de pessoas que diziam o contrário, que diziam isso.
alternâncias no decorrer das sociedades foram acontecendo, porém sempre com estudos, com teorias, com comprovações, até chegarmos em verdades absolutas daquele momento. Ah, professor Willi, então significa que eu posso dizer que a Terra é plana, porque pode ser uma verdade deste momento. Não, calma lá, você pode colocar isso, se você tem conhecimento, estude, faça uma série de cálculos, de análises, de comprovações. Hoje, ferramentas temos várias. Como o pessoal brinca, vá ao espaço e, entre aspas, filme a Terra para ver se ela é plana ou redonda. Se não, faça outros cálculos. Não é olhar no horizonte e dizer que é reto. Se eu olhar no horizonte, tudo aqui é reto. Aí tu chega perto, não é bem reto, tem contornos. Então, tem outras questões que a gente poderia trazer, mas podemos questionar. Só que o questionamento me leva a entender o porquê que aquilo é daquele jeito. Então, eu tenho que pesquisar ou estar passível, não passível, mas estar disposto a ouvir o porquê que aquilo é daquela maneira, porquê que as pessoas dizem que a Terra é redonda, pegando esse aspecto, ou tem uma forma esférica que seja. E aí, ouvir aquela pessoa, ver as comprovações, ir atrás de, ou deixar que a pessoa que está falando fale e eu ouça, para depois eu entender. Se eu não ficar convencido, continue indo atrás. Se eu não for o suficiente para me convencer, aí eu colocar o porquê que não é suficiente. Esse porquê também vai ter que ter argumentos, cálculos, apresentações de teorias, estudos, experimentações e padrões. Se for maior do que a quantidade de itens e confirmações que dizem que a Terra é redonda ou tem formato, a tendência é que o mundo comece para aquele lado, chegue à conclusão de que não, realmente o nosso pensamento estava equivocado. Porém, não é simplesmente falar e deu. Não é só trazer o senso comum e destruir a ciência em 2 segundos. A ciência é um conjunto de estudos, experimentações, pensamentos, debates, cálculos, resultados, contratestes, novos testes, comprovações e definições de padrões que levaram muitos e muitos anos para chegarem. Não adianta do nada dizer, não concordo. Isso é uma questão de opinião, que eu queria muito fazer um vídeo sobre opinião. Em outro momento a gente conversa, que seria interessante. Mas opinião é uma coisa. Senso comum, podemos dizer que é um conjunto de pessoas que têm a mesma opinião a partir de um fato, a partir de algo. Quando eu tenho algo concreto, e isso começa a tomar uma proporção grande, a ciência ou pessoas que têm interesse começam a investigar, estudar, experimentar, testar e comprovar aquilo. No momento que é comprovado, aí sim vira o que a gente chama de fato ou conhecimento científico, que até segunda ordem é irrefutável, pois tudo pode se alterar com o passar dos anos, com novos estudos, com novos experimentos, com novas ideias que surgem, e aí a gente vai conseguindo cada vez mais entender o mundo. Então, nada é verdade absoluta, mas não podemos refutar tudo baseado em nada, beleza? Então, tomemos cuidado com isso. Opinião é uma coisa, senso comum é outra, conhecimento científico é uma outra, bem mais importante da gente entender que no final dessas 3 etapas. Belezinha? Quem quiser comentar alguma coisa, comente. Inscrições, curtidas, fique à vontade. Estamos aqui para auxiliá-los. Olhando no botão para pausar o vídeo. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu!